Na nossa última apresentação, nós estávamos falando sobre a hermenêutica. E nós discutimos sobre como as 7 razões pelas quais a hermenêutica é vital e importante para nós hoje. Quanto mais nós estudamos, mais nós percebemos o seguinte. Nós percebemos que nós precisamos da hermenêutica para estudar o espírito de profecia, talvez ainda mais do que nós precisamos para estudar a Bíblia. E a razão pela qual eu destaco esse ponto é porque ele é contraintuitivo. E a razão pela qual é contraintuitivo é o estilo de escrita que Ellen White tem. Às vezes é escrito num estilo de conversa. Eu perdi essa palavra. Assim, ou como comentário. Ou ela vai comentar sobre alguma história da Bíblia, algum verso. Mas ela não escreve da mesma maneira que profetas bíblicos o fazem. Exceto em algumas áreas dos seus escritos. E porque os escritos dela são tão diretos, tão moralistas, nesse estilo de conversação. Frequentemente nós esquecemos que ela está sujeita às mesmas regras de interpretação da Bíblia. Para dizer de maneira simples, nós deveríamos abordá-la da mesma maneira que nós abordamos a Bíblia ou as parábolas. Nós não vamos, então, a uma história e interpretá-la de maneira literal. Ou ler de maneira moral. Um exemplo que eu apresentei várias e várias vezes é a história de Esther. Se nós fôssemos crianças de 6 anos, nós poderíamos ser enganados em achar que existe uma pessoa boa e uma pessoa ruim. Esther é boa. E a sua adversária é ruim. Vasti é uma mulher ruim e Esther é uma mulher boa. O rei, ele é justo, ele é magnânimo. Mas como adultos, quando nós abordamos essa história, nós começamos a ver que talvez o maior criminoso nessa história é Esther.
como ela preferia obedecer a homens do que obedecer a Deus. Ela estava mais disposta a escutar os seus parentes, como Mardoqueu, do que a palavra de Deus. Quanto mais você lê, mais a criminalidade dela aparece, ou cresce. Essa é uma história fácil de ver essa problemática. Ali está a nossa história. A educação. Não é educação, mas Esther. Agora, Esther é uma adúltera. Ela está num casamento ilegal. Esse é o ponto número 3. Ali está, ponto número 3, adultério. Mas nós dissemos, essa é uma boa história. Esther é uma pessoa verdadeira, de verdade. Então, o que você vai fazer com o adultério dela? Número 3. Você vê? É barulho. Nós ignoraríamos o adultério dela. Qualquer pessoa que fosse ler a história de uma mente honesta pode ver que ela é uma adúltera. E o que eu digo? O que você diz? Ignore isso. Esther é boa, não é ruim. Mesmo ela sendo uma adúltera. Nós convenientemente ignoraríamos isso. Eu poderia levá-los história após história. Eu poderia levá-los a histórias do Velho Testamento, onde vocês vão ver que existem pessoas que são podres ou enganadoras. As pessoas, elas se vingam de seus oponentes. Jacó, ele levaria o seu sogro à falência. Usando técnicas baixas. Ele engana o seu sogro a entrar num negócio ruim. Onde é que você leu isso na inspiração? Em nenhum lugar. Isso não é Esther, é Jacó. E o ponto 6. Jacó, ele engana o seu sogro numa negociação corrupta. Mas você chama ele de bom. A razão pela qual você faz isso é porque o ponto 6 tá ali. É barulho. Existe uma frase que diz que
uma verdade inconveniente. E é isso que isso é. O fato dele ser um homem de negócios corrupto é uma verdade inconveniente. Então nós vamos varrer para debaixo do tapete. Seria legal fazer isso? Seria legal para eu fazer isso? Ignorar a informação? A resposta é claro que é. Porque o eu é Ellen White. Ellen White vai dizer que ele fez um bom trabalho ali. Mas se você tiver crianças, você treinaria suas crianças para usar tal tipo de aplicação? Se tivesse uma filha ou um filho? Obviamente você é o pai ou a mãe. E a Bíblia diz que você deveria ser como Deus, um Deus para os seus filhos. Você instruiria sua criança a viver dessa maneira? Maldosamente, de maneira maldosa, levar pessoas à falência? A resposta é? É claro que sim. A resposta é? É claro que você não faria. Porque você é uma pessoa moral e você quer educar o seu filho da melhor maneira possível, para ser uma pessoa justa. Até a última vez que eu verifiquei, a Bíblia diz, dê a outra face. Esses problemas não são pontos pequenininhos. Não é educação, não é Esther, é Jacó. E qual é a história? É Jacó, o homem bom, que significa que você tem que ignorar o número 6. Ou é Jacó, o homem mau? E aí então o número 6 se torna verdade e o número 7 barulho. Nós precisamos entender o que nós lemos. Lembrem-se. Quando você olha um objeto, dependendo da perspectiva, aquele é Jacó, não Cristo. Jacó ou é bom ou ruim. Dependendo do pedaço de informação que você quer pegar e destacar. Você não pode fazer dele um homem bom e mau ao mesmo tempo. Por que não? Porque é uma parábola. E as parábolas, pela sua própria natureza, vão dos mais simples ao mais complexo. Ele te ensina algo complicado, abordando de maneira simplista.
Ou ele é um retângulo ou ele é um círculo, ele não pode ser ambos. Você não pode fazer dele um homem mau, bom ao mesmo tempo. Quando falamos de um assunto como esse, eu acho que todos vocês conseguem ver o ponto. Se essa fosse uma pílula, é fácil de engolir. Não é doloroso. A dor vem quando nós fazemos aplicações ao tempo presente. Quando começamos a desafiar aquilo que nós consideramos, nas nossas ideias preconcebidas, o que é certo ou errado. Quando você começa a atacar os seus preconceitos. E é isso que está acontecendo no movimento agora. Seja considerando o nacionalismo, ou sexismo, ou homofobia, ou organização. Quando começamos a lidar com esses assuntos, as suas ideias preconcebidas, os seus preconceitos, eles começam a ser atacados. E as pessoas esquecem rapidamente os princípios e regras simples que eu acabei de explicar. A história de Esther, a história de Jacó. Nós poderíamos ir exemplo atrás de exemplo. Ellen White diz que você não deveria comer nenhum amendoim entre as refeições. Jesus diz que eles poderiam andar pelo campo e fazer um lanche. Como é que você lida com essas duas diferentes respostas para o mesmo problema? Fazer um lanchinho é bom, fazer um lanchinho é ruim. Você tem que entender a verdade do barulho. Nós não somos bons em fazer isso. Se nós formos a 1 João 4, verso 20. É um verso bíblico famoso. 1 João 4, 20. Essa é a conclusão do que João falou ao longo dos 3 primeiros capítulos. Ele diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu?
problema que confronta esse movimento é que ele está cheio de mentirosos. Que é o mesmo problema que confronta Paulo, que confronta Tiago. E aqui confronta João. A mentira. Que as pessoas afirmam que amam a Deus ao mesmo tempo em que odeiam seus amigos e os seus irmãos. Nesse contexto, vamos dizer membros da igreja. É relativamente fácil entender num nível simples. Mas o que nós queremos entender é o princípio que está por baixo desse verso, que esse verso foi construído. E a informação está no próprio verso. Visto? Ao qual viu e ao quem não viu. Ou você tem os olhos abertos ou os olhos fechados. Ou você pode ver alguma coisa ou você não pode ver. Então, o que João está fazendo é comparar duas experiências. Uma de visão e outra de cegueira. Então, vamos usar um pouco de um pouco de lógica. Se você tiver duas pessoas, uma cega e a outra podia ver, quem iria guiar? É óbvio. Que a pessoa que enxerga guiaria a pessoa que não enxerga. O visível dirige o invisível. Então, o que nós vemos aqui é um comparar e contrastar. Entre aquilo que pode ser visto e aquilo que não pode ser visto. O que nós podemos ver? Nós podemos ver uma pessoa. O que nós não podemos ver? Eu vou chamar isso de espírito. Eu desenhei como uma nuvem. Isso é para indicar que você não consegue ver isso. Não é material. Mas você pode ver uma pessoa. E essa comparação e esse contraste entre essas duas coisas não é nada além. Não é nada além de ensino por parábolas.
Esse princípio do qual João está falando é um que ele aprendeu de Cristo. Como usar parábolas? Eu estou sugerindo que nós não usamos da maneira apropriada. Nós estamos começando a aprender. Mas o problema é que nós temos muito que desaprender. Então, João está estabelecendo um sistema de educação muito fácil, muito bom. Ele diz o seguinte: ele diz o seguinte, se você quer saber sobre Deus, o Espírito, você tem que aprender sobre Ele através da pessoa. E qualquer pessoa que tentar fazer isso de outra maneira é um mentiroso. Então nós vamos de uma pessoa para o Espírito. E se você vai nesse caminho, nessa direção, é a verdade. Se você tentar ir no outro caminho, do outro lado, você é um mentiroso. E o problema com essa questão é que cada um de nós foi ensinado a viver nesse mundo, dentro dessa perspectiva. É assim que nós pensamos, e é uma mentira. Você não pode ir a Deus para tentar entender o humano. Você tem que ir ao humano para entender a Deus. Esse é um princípio genérico. Um exemplo que João dá aqui é a problemática do amor. Você vê o ser humano, mas não consegue ver o espírito. O que as pessoas vão fazer eles vão dizer que se você quer amar o humano, você primeiramente tem que amar a Deus. Ele vai te ensinar a amar e então você vai ser capaz de amar o humano. Mas o verso diz que aqueles que ensinam essa ideia, esse princípio, são mentirosos. Eu não posso falar isso de maneira mais forte. Quão fácil é chegar à conclusão errada. No Velho Testamento, você tem 10 mandamentos. E eles são divididos em duas partes. Todos nós sabemos disso. E Jesus, no Novo Testamento, ele vai citar do Velho Testamento
ele vai dizer amor a Deus e amor ao próximo, ao humano. Lembre-se. A Bíblia diz amar ao homem porque ele é um documento bem sexista na maneira como foi escrita. Agora a pergunta que você precisa se fazer é se essa frase, amar o humano, essa frase que diz que você deve amar o ser humano é o mesmo que aqueles 6 mandamentos? É a frase que diz que a declaração que você tem que amar a Deus é o mesmo que os 4 mandamentos? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Agora, se eu colocar isso de uma outra maneira, se eu não tivesse guiado você passo a passo, eu tenho certeza que cada um de vocês responderia sim como resposta à minha pergunta. A minha pergunta é: essa declaração é igual aos 6 mandamentos? Eles são equivalentes? Eu acredito que a maioria de vocês diriam que sim, sem nem pensar. O que eu quero sugerir é que cada uma dessas declarações não são exatamente a mesma. Existem diferenças fundamentais entre um e outro. E é aí que você começa a entrar em problemas. É aí que você precisa começar a considerar o que é barulho e o que é verdade. Eu usei as palavras princípio e política. Para política, eu usei uma metonímia, que é cultura. Uma metonímia é uma palavra para substituir. Eu quero dar outra. Exemplo. Agora, minha pergunta para você é: são os 10 mandamentos princípio ou uma política? Eu quero que vocês pensem nisso. Porque eu vou sugerir se eu deixar vocês aos seus próprios dispositivos, aos seus próprios pensamentos, todos vocês diriam que aquilo ali é princípio. E se eu fosse perguntar o que é isso? Nomeie. A regra de ouro. Como quer que você queira descrever isso. Isso é um princípio ou uma política? Todos vocês diriam, é um princípio.
E a razão pela qual vocês diriam isso é porque vocês colocariam igual ali. Porque todos vocês acreditam que os 6 mandamentos são iguais a essa declaração. Porque você acredita que tudo isso é um princípio. E o problema é: quem te ensinou que isso é um princípio? Quem te ensinou que isso era um princípio? Ellen White, é claro. Eu não vou me aprofundar muito mais no desenvolvimento desse pensamento. Eu quero que todos nós consideremos essas coisas cuidadosamente. Eu quero que todos meditemos em quão raso, superficial é o nosso pensamento. Estou falando com pessoas nessa campal que têm sido cristãos há décadas. E eu acredito que deve ser assustador ter vivido nesse reino por tanto tempo e não entender as coisas de maneira tão clara. Eu quero fazer um resumo dessa última porção que nós vimos aqui. Um dos problemas que nós ainda temos no nosso movimento é a maneira como nos relacionamos com Deus e como nos relacionamos uns com os outros. Você foi ensinado que se você quer ter um bom relacionamento com essa pessoa, sua esposa ou esposo, seu filho, você precisa aprender a amar. E a pessoa que vai te ensinar a amar é Deus. Que você odeia o seu companheiro. Seu filho ou filha. Seus irmãos, as suas irmãs. Na realidade, você odeia qualquer um que te irrite. Então você precisa ir a Deus para ser curado. E quando Ele te curar, então você poderá aprender a amar as pessoas. E João, ele pega todas as suas ideias mundanas e joga fora. Ele diz que você é um mentiroso. Eu quero que vocês entendam quão forte é essa afirmação. Se eu chamar qualquer um de vocês de mentiroso, teria tido como uma ofensa. Mas eu posso me esconder atrás de João. E eu posso chamar vocês de mentirosos. Eu estou dizendo, eu estou só copiando a João. Nós ainda temos tanta bagagem, tantas ideias pré-concebidas que precisamos abandonar.
A razão pela qual você recebeu essa pessoa na sua vida foi para que você aprendesse sobre essa pessoa. Te ensinar a como você se relaciona, como você reage a Deus. Ele te dá o casamento, filhos, irmãos, amigos. Para que quando você encontrar, conhecer essa pessoa, você sabe como interagir com ele de maneira apropriada. O que você aprendeu ali. E 99% dos cristãos entendem isso de maneira contrária. Na última semana, nós falamos de problemas no nosso movimento. E eu falei de dois, vou chamar de teólogos do Adventismo. E como algumas pessoas pegaram os seus escritos, os seus ensinos, e começaram a promover como sendo a verdade presente, a mensagem que vai nos testar. Ou que ao menos nós temos que incorporar esses ensinos no nosso movimento. Eu quero fazer a referência para que vocês vejam os vídeos do último, da Campal da semana passada, para que vocês possam entender de quem e o que eu estou falando. Isso não é uma crítica, um ataque a esses teólogos. Mas o problema que eles têm, que é a base do cristianismo, é que eles ensinam as coisas nessa direção. Você tem que aprender sobre Deus para que você possa aprender como tratar bem o ser humano. Esse princípio é a razão pela qual nós não entendemos evangelismo. Essa é a razão pela qual Jesus, em Mateus 23, diz o que para os escribas e fariseus? Vão lá fazer evangelismo. Ele aponta então para os escribas e fariseus e diz o quê? Um bando do quê? O que ele chama eles? Mentirosos. Ele diz, seu bando de mentirosos. Vocês vão ao mundo e ensinam uma mentira. Porque essas pessoas no mundo tinham a verdade. Quando você vai e tira a verdade deles e dá a eles uma mentira, eles se tornam piores do que vocês. Por isso aqueles... esqueci a palavra. Mas eles se tornam piores, 2 vezes piores do que eles. Não é só porque os fariseus estão treinando eles na maneira de pensar. É pior.
Eles tiram a verdade que os gentios têm deles e dão a eles uma mentira. É por isso que nós não podemos ir ao mundo e tirar a verdade deles. É porque eles não entenderam como usar a metodologia de parábola da maneira correta. Isso não é tão complicado. Porque Jesus veio à Terra. Qual que era o propósito? Claro, existem muitas razões. Mas eu quero dar um exemplo. Se for a João capítulo 14. João 14. É João 14 e nós vamos começar do começo do capítulo. Eu vou parafrasear os primeiros versos. Jesus ele está indo embora, ele vai deixar os seus discípulos. Ele diz, não se preocupem, eu vou voltar outra vez. Ele diz, e quando eu for, eu vou preparar um lugar e então eu vou voltar. Ele diz, não se preocupem, porque vocês sabem para onde eu vou. Verso 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Tomé diz de maneira verdadeira, sincera. Verso 5. Nós não sabemos para onde você vai e como nós podemos saber o caminho. E Jesus então diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por que Jesus ele veio como um ser humano? Porque essa é a verdade que é apresentada em 1 João 4, verso 20. A mesma verdade que é apresentada em João 14. Verso 7. Jesus diz assim, se você me conhecesse, então você também conheceria a meu Pai. E então ele diz, se você entende o que eu estou dizendo, de agora em diante, você viu a ele. Como? É isso que Felipe pergunta. Ele pergunta, como nós podemos vê-lo? Verso 8. Ele diz, mostra-nos o Pai, então nós ficaremos felizes. Eles querem que Jesus os leve a Deus. E Jesus diz, não sejam bobos. Não sejam mentirosos. Não é assim que funciona.
Jesus diz para eles no verso 9. Felipe, você não me conhece? Se você viu a mim, então você viu o Pai. Então como é que você pode perguntar, me pedir para que eu mostre a Ele? Porque o ser humano e Deus são a mesma coisa. Verso 10 e verso 11. Ele diz, acredite em mim, eu e o Pai somos um. E essa é a mesma verdade que João ensina em 1 João. Se você quer entender sobre quem é Deus, você faz isso através do ser humano, entendendo o ser humano, não a maneira contrária. E isso é profundamente diferente do que as outras pessoas ensinam. Todas aquelas pessoas no movimento que estão, esses professores que estão ensinando, querendo te levar a teologias que fora desse movimento, teologias de Laodiceia. O contexto com relação a isso, você teria que ir às apresentações feitas no último final de semana. Esse é o problema. A mentira é a seguinte. Vocês precisam entender o caráter de Deus para então ser uma pessoa amável. E não é esse o caso. Você precisa entender como tratar o ser humano para que você possa então entender quem é Deus. E as pessoas estão sendo confusas ou magueadas por conta de modelos confusos, com diferentes tipos de leis. A questão de que Deus agiria de uma maneira e não de outra. Cada uma das suas respostas. Cada uma das suas perguntas podem ser respondidas olhando para o ser humano. Se não fosse esse o caso, Jesus não precisaria ter vindo a esse planeta. Ele poderia ter morrido no céu. Nós nunca teríamos que ter visto ele nessa terra. Mas ele foi forçado a ver. Que você só pode aprender sobre o Espírito através da pessoa. Se você não entende, se você não entender esse princípio, você vai ser levado por ventos de doutrinas. Eu não posso dizer isso de maneira mais forte. Ponto 2. Os 10 mandamentos. O
que nós poderíamos chamar de 2 princípios. As 2 verdades. Amar a Deus, amar aos humanos. Alinhando eles, Deus sendo os 4 primeiros mandamentos e o humano os 6 outros mandamentos. Princípio ou uma política? No caso, política ou regra, cultura, exemplos, são todos sinônimos. Ou metonímias. Você deveria se perguntar: são os 10 mandamentos uma política, uma regra ou um princípio? E essas regras aqui, essas ideias, são princípios ou são políticas? E eu posso quase garantir que antes de termos essa conversa, e eu ainda não disse os meus pensamentos com relação a isso, que cada um de vocês teria dito: princípio, princípio. Que você vê eles como iguais. E eu desafio a todos a considerarem de maneira cuidadosa as suas respostas. Para que você tenha certeza de que esse, de fato, é um princípio e que esse também é um princípio. Existe um princípio na psicologia e diz assim, e é perigoso, mas é inevitável. O que você vê é tudo que há. O que você vê é tudo que há. Você não pode evitar ou escapar desse pensamento. Mas é errado. Está conectado a uma ideia, a ideia de uma sinédoque. O que você vê, uma parte, é tudo que há. É tudo que há. É o total. E o problema é que o seu cérebro ele foi construído dessa maneira. Você não pode reprogramar o seu pensamento. Faz parte da sua natureza. O que há, a parte. O que você vê, desculpa, o que você vê é tudo o que há. Você faz isso, torna isso diferente. Mas esse não é o caso, não é verdade. E o que você precisa fazer dentro da linguagem de Ellen White e da Bíblia é estudar para se mostrar aprovado. Você tem que superar, e não só isso, você tem que lutar contra essa parte da sua natureza humana.
Você tem que lutar contra isso. E a única maneira de fazer isso é quando você vê algo você precisa saber que você vai acreditar que aquilo é tudo. O que você vê é tudo o que há. Então você tem que se lembrar que isso não é verdade. Então você tem que aplicar a metodologia para então para interrogar qualquer problema. Nós estamos sem tempo. E eu quero agradecer a vocês por se juntarem a nós nos nossos primeiros estudos, nosso primeiro dia de estudos. Nós ainda temos uma apresentação hoje, que será com a anciã Tess. E eu acredito que eu vou voltar amanhã, se assim Deus permitir, no mesmo horário. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós queremos te render louvores. Eu peço que o Senhor nos guie e nos ajude para que nós não acreditemos numa mentira. Pai, nós entendemos que nós somos construídos com mecanismos de defesas inseridos na nossa natureza, na nossa humanidade. Esses mecanismos de defesa foram designados para nos proteger. Mas nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos do poder do hábito para estudar e pensar de uma maneira mais cuidadosa. Por favor, nos ajude e nos fortaleça. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.